Bom dia, paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra do Senhor para o seu coração. Temos certeza que vai ser um tempo em que o Senhor falará conosco algo novo. Amém? Assim como o maná era oferecido, era disponibilizado todas as manhãs para o povo enquanto eles estiveram no deserto. Nós queremos que assim a palavra de Deus para nós é um alimento novo que vem nos trazer saciedade, que vem nos fortalecer, que vem nos fazer ficar de pé. Amém? Quero mandar um abraço para o pastor Peron, pastor Alexandre, as meninas. Quero agradecer pela oportunidade. Tínhamos planos de estarmos juntos, no propósito que vocês estão do jejum. Quero fortalecer vocês, dizer que nós fizemos essa corrente, esse propósito aqui na nossa igreja, Quadrangular do Barra Araújo, o ano passado, e nós temos colhido muitos frutos, nós temos ouvido muitos testemunhos, porque Deus é fiel, não é mesmo? Quando nós nos disponibilizamos para fazer algo para Ele, o Senhor nos responde. Então fico feliz em participar desse momento da igreja de vocês. Tenho certeza que assim como nós, vocês também colherão frutos, porque o nosso Deus, como diz em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é mesmo? Eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre visão espiritual, sobre abrir os olhos para aquilo que faz a gente andar para frente. Amém? Eu gostaria de iniciar lendo apenas um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 105. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mais uma vez, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Seu nome. Deus, nós amamos o Senhor e nós chamamos a Sua presença, Senhor. A Sua presença aqui comigo, Deus, e a Sua presença, meu Pai amado, na vida de cada um que está assistindo agora, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que assim como o Senhor tem falado e tratado comigo, segundo essa palavra, Deus, que assim o Senhor faça em cada um que conseguir assistir, meu Pai amado, essa mensagem, ó Deus. Que nós sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, guiados, ó Pai, para o Teu propósito, ó Senhor. Porque o Senhor é fiel, porque os Teus planos não podem ser frustrados, ó Deus. Porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, ó Deus. Então nos ajude, ó Deus, a manter os nossos olhos em Ti, Senhor. A guardar em nosso coração a Tua palavra, Senhor, para que nada e ninguém consiga nos parar, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Esse salmo que nós lemos, um salmo muito conhecido, que fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E eu queria que você pensasse junto comigo, numa noite escura, ou quando nós apagamos as luzes, ou quando as luzes se apagam e a gente não consegue perceber o que está adiante. É difícil andar. É difícil você fechar os olhos e conseguir fazer um percurso de olhos fechados, sem conseguir contemplar o que está à sua frente, o que está à sua volta. E espiritualmente isso também acontece. Por isso que é importante nós termos essa verdade, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que vai nos guiar, assim como está escrito que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Por quê? Porque pela fé nós conseguimos ver a luz da palavra de Deus, independente das circunstâncias. Eu quero trazer à sua memória 3 histórias para a gente refletir um pouquinho sobre isso.
A primeira história está lá em Gênesis, começa no capítulo 16. Eu estou falando sobre a serva da esposa de Abraão, Agar, e o seu filho Ismael. Nós sabemos que Deus havia feito uma promessa para Abraão, de que dele se faria uma grande nação. E nós sabemos que Abraão já era velho, sua mulher Sara já era velha, e o Senhor não fez o que prometeu imediatamente, porque Deus não se apressa. Amém? Mas Deus é fiel. Contudo, Sara, nós sabemos que ela não conseguiu esperar com que se concretizasse aquilo que Deus havia prometido. E em determinado momento, ela chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você se deite com a minha serva e que dela se cumpra a promessa. E aí nós sabemos o que aconteceu. Abraão então se deita com Agar e ela gera um filho, e quando ainda é grávida, ela começa a ter problema com Sara. Depois você lê a partir lá do capítulo 16 de Gênesis. E aí acontece a primeira briga entre Sara e Agar, porque Agar começa a olhar para Sara de forma diferente, porque Sara se precipitou. Todas as nossas atitudes, elas geram consequências. Por isso que nós precisamos aprender aquilo que o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Nós temos que ter atitude segundo a vontade de Deus, porque os problemas, muitas vezes, que nós tentamos resolver com as nossas próprias mãos, a gente, na verdade, piora. Já viu quando você fala alguma coisa que não deveria falar e que você quer consertar? A gente fala: não, para que está piorando. É assim, quando nós tentamos fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E aí, Sara e Agar brigam, Agar vai embora. Só que o Senhor vai ter com Agar, e Ele faz uma promessa para Agar. Está lá em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 13. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. A promessa era para Abraão e Sara. Não foi Agar que pediu para entrar nessa história. Não foi Agar que pediu para se deitar com Abraão. E então, por causa de Abraão, o Senhor também abençoou Agar, e agora faz promessa que também dela será feita uma grande nação. E Agar então volta para a casa de Abraão. E aquele menino nasce e cresce. E quando ele está com mais ou menos 13 anos, Sara é concebida. E aí temos agora um outro problema. Na verdade, quando veio a solução de Deus, o tempo de Deus, Sara já tinha bagunçado todo o negócio. E então, o filho da promessa nasce, Isaac. E aí diz que quando dá mais ou menos 2, 3 anos de Isaac, faz uma festa, porque naquele tempo, no Oriente Médio, muitas crianças morriam até essa data. Então, era a festa do desmamar a criança, porque significava que ela tinha vencido uma etapa, que ela tinha vencido aquele período em que muitas crianças morriam. E aí diz que Ismael, ele ri de Isaac, e Sara vê. E aí ela fica triste, ela fica com raiva, e ela fala com Abraão: Abraão, eu quero que você mande Agar embora, mande Ismael embora. Abraão se entristece, porque era seu filho. Mas Deus aquieta o coração de Abraão e também reforça a promessa que ele já havia feito a Agar. Ele diz: também dele eu farei uma grande nação, por causa de você, Abraão. Então eu quero abrir um parênteses e dizer para você, independente
das atitudes das pessoas que estão à sua volta. Se você for fiel, o Senhor permanecerá fiel a você. Por causa de Abraão, por causa da aliança de Abraão com Deus, Deus abençoou o seu filho Ismael. E diz que Abraão então pega alguns pães, pega um odre com água, dá para Agar e despede os dois. E eles vão, só que aqueles pães acabam, só que aquela água acaba. E aí nós estamos no capítulo 21. Chega um determinado momento em que tudo que Agar e Ismael têm é o deserto e um odre vazio, sem esperança, sem perspectiva. E aí diz o texto que Agar coloca o menino à distância de uma flecha, de arco e flecha, que é mais ou menos 100, 150 metros. Ela se afasta do menino e o texto diz, porque ela não quer ver o menino morrer. Deus havia feito uma promessa para Agar. Deus já havia confirmado essa promessa para Abraão, que de Ismael também faria uma grande nação. Mas diante dessa circunstância de um odre vazio e de um deserto sem perspectiva, Agar se entrega e espera a morte. Até que chega no versículo 19, que diz: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Olha que coisa interessante aqui, a Bíblia não fala que Deus furou o poço, que Deus criou o poço, diz que Deus abriu os olhos de Agar, ou seja, aquele poço já estava ali. Mas a dor da perda fez com que os olhos de Agar se fechassem. Pensa comigo, Agar é serva de Abraão e Sara, tem um filho com Abraão. Esse filho teria direito à herança de Abraão, mesmo que Isaac herdasse toda a maior parte. Ismael não ficaria a ver navios, vamos dizer assim. Eram posses, eram propriedades, eram servos, e eles perderam tudo quando Abraão os manda embora. E diante da perda, diante da falta do seu porto seguro, que com certeza era Abraão e a sua riqueza, os olhos de Sara se fecham. Mas a Bíblia fala que quando ela deixa aquele menino ali, ele começa a chorar, e Deus ouviu o choro e o clamor daquele menino. E aí eu quero dizer para você, às vezes, nós vivemos situações em que nós perdemos muitas coisas. Perdemos a confiança, perdemos dinheiro, perdemos o emprego, perdemos pessoas que nós amamos. E muitas vezes a dor da perda faz com que a gente se cegue e se esqueça da promessa do Senhor. Mas eu quero te fazer lembrar isso nessa manhã, nesse dia, de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ainda que no caminho você tenha algumas perdas, o Senhor suprirá as suas necessidades. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando aquele menino começou a chorar, o Senhor ouviu o seu clamor, abriu os olhos de Agar e ela viu o poço e foi ali, saciou a sua sede, aquietou o seu coração. E se você olhar para frente, se você ir lá para Gênesis 25, vai estar registrado a descendência de Ismael, porque Deus é fiel. Então não permita que a dor da perda cegue os seus olhos. Mas como? Como que eu vou conseguir fazer com que a dor não me cegue? Fazendo como aquele menino fez, chorando e clamando ao Senhor, pedindo a Ele socorro, porque o nosso Deus é bom. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E lembrando, trazendo à sua memória as promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel.
Uma segunda história que eu quero te lembrar está no livro de 2 Reis. Vou só pontuar aqui para você se lembrar, que é a história de Eliseu e o seu servo. Está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, está registrada essa história. Diz que Eliseu, segundo a vontade de Deus, ele orienta o rei de Israel contra as estratégias e os ataques do rei. E aquele rei, ele fica indignado, porque ele acha que alguém do seu reino está o traindo, porque tudo que ele planeja contra Israel, quando ele vai executar o plano, Israel já está precavido, já está ciente, já está um passo à frente. Até que alguém diz para ele: não tem ninguém te traindo aqui, é porque lá tem o profeta Eliseu, e Deus revela para ele aquilo que você planeja lá no seu secreto. E aí chega nesse momento que eu quero compartilhar com você. Aquele rei pega o seu exército com cavalos e vai atrás de Eliseu. E aí diz que o servo de Eliseu, quando vê aquela tropa, quando vê aquele exército em volta da casa de Eliseu, ele se desespera, porque ele fala: é o nosso fim. E aí é esse texto, 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, que diz assim: e ele disse, Eliseu então fala com seu servo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O menino não entende, porque ele fala: você está louco? Eu imagino, estou conjecturando. Aqui só está eu e o senhor, profeta. Como que o senhor está dizendo que conosco tem mais número do que esse exército? E o profeta continua: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Aleluia. Já havia ali um exército de Deus para defender o profeta de Deus, porque Deus é fiel. Por isso que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque, irmãos, nós somos pegos de surpresa pela situação, pelas circunstâncias, pelas más notícias, mas o nosso Deus, ele não é pego de surpresa. Ele tem toda a ciência, ele tem todo o poder e ele está no controle de todas as coisas. Realmente a casa de Eliseu estava ali toda rodeada do exército que queria a vida de Eliseu, porque ele era aquele que orientava o rei de Israel. Só que com Eliseu estava o exército de Cristo, no mesmo exército que foi com Davi. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? O que ele disse? Olha, Golias, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Eliseu ora e pede para que o Senhor abra os olhos do seu servo, para que ele tivesse o seu coração aquietado. Aí eu te pergunto: aonde estão os teus olhos? Os teus olhos estão nos exércitos inimigos? Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, e muitas vezes se levantam contra nós, circunstâncias se levantam contra nós. Mas eu te desafio a tirar os seus olhos das circunstâncias, a tirar os seus olhos dos inimigos e a pedir ao Senhor que abra os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Porque quando o profeta orou, os olhos dos seus servos foram abertos e ele pôde contemplar que eles não estavam sozinhos. Eu quero lembrar você que eu e você, nós não estamos sozinhos. A palavra diz, o Senhor nos prometeu que Ele nos enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu e você, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem dado ordens aos seus anjos para acampar ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar.
E que eu e você, nós tenhamos essa consciência. E como que nós vamos fazer isso? Tirando os olhos das circunstâncias e elevando os olhos para o autor e consumador da nossa fé. E para terminar, eu quero te fazer menção de uma outra história, agora lá no livro de Lucas, que é quando Jesus morre, e no terceiro dia, quando Jesus ressuscita. A Bíblia fala que Jesus já tinha ressuscitado, mas só as mulheres tinham visto Jesus. Então os discípulos ainda estavam duvidosos. E aí 2 discípulos vão para o caminho de Emaús. Eu sei que você conhece essa história. E diz que Jesus vai até eles porque Jesus é maravilhoso. Nós muitas vezes temos a nossa fé desfalecida mesmo. Nós muitas vezes temos o nosso coração, na nossa mente, dúvida, e o Senhor nos entende. Porque a Bíblia fala lá no livro de Salmos que Deus conhece a nossa estrutura e Ele se lembra que nós somos pó. Ele não foi atrás desses 2 discípulos para julgar, para condenar, não. Ele foi atrás deles para testificar: olha, aquilo que eu prometi, eu cumpri. Porque Jesus já havia avisado a eles tudo que ele passaria. Ele diz: é necessário que eu vá, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A palavra já estava lançada. E aí nós sabemos que aqueles 2 discípulos vão no caminho de Emaús, e aí Jesus vem, começa a caminhar com eles, e eles não percebem que é Jesus. E Jesus então faz de bobo: mas por que está acontecendo? E eles começam a falar de quem era Jesus. A palavra de Jesus estava no coração deles, estava na mente deles. E aí eles até falam: as mulheres até falaram que ele ressuscitou, mas nós não acreditamos, nós não conseguimos ver. Até que chegando na sua casa, quando eles vão comer, que Jesus, ao partir o pão, os seus olhos, diz o texto. Olha lá, Lucas, capítulo 24, versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Quando os olhos daqueles 2 homens foram abertos, eles reconheceram: Jesus está conosco. Por isso que eu profetizo em nome de Jesus que os nossos olhos sejam abertos nesse tempo, para que, independente das circunstâncias, independente das notícias que nós temos ouvido, independente da escassez que muitas vezes nós estamos enfrentando, independente das tantas taxas de desemprego, de escassez que estejam crescendo, que nós não venhamos nos esquecer, que os nossos olhos estejam abertos e nós venhamos reconhecer: Jesus está conosco. Aleluias. O que fez os olhos daqueles homens se fecharem foi a falta de fé. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Mas quando os olhos deles foram abertos, eles testificaram que o Senhor é fiel. E aí eu te pergunto, dessas 3 histórias, o que é que está atrapalhando a sua visão? Será que são as perdas que você está sofrendo, vem sofrendo? Será que é o medo das notícias, das circunstâncias, das pessoas? Ou será que é a falta de fé? Independente do que seja, eu quero desafiar você a clamar ao Senhor, a chorar na presença do Senhor. Porque se você clamar, se você chorar, se você pedir ao Senhor que acrescente a sua fé, os seus olhos serão abertos. Eu sei que vocês estão aí no 8º elo, no 8º mês, 8º mês de gestação, a criança já está formada. A qualquer momento ela pode nascer. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, as suas petições, a qualquer momento podem ser atendidas, desde que você não desista. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim. Então que eu e você, nós tenhamos essa coragem de pedir ao Senhor, de clamar ao Senhor, ainda que muitas vezes o medo bata mesmo, ainda que muitas vezes as dúvidas venham mesmo, ainda que muitas vezes a gente amanheça desfalecidos, desanimados, nós temos um Deus que tem ouvidos e nos ouve. E Ele diz:
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor tem poder para abrir os nossos olhos. O Senhor tem poder para trazer luz para o nosso caminho, como nós lemos nos Salmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É tempo de nós nos organizarmos para nós dedicarmos um tempo de excelência com a palavra de Deus, porque é essa palavra que está registrada e traz para nós as promessas de Deus. As promessas, e uma delas é: não estaremos sozinhos. Outra promessa é: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então eu quero te encorajar. Talvez você amanheceu hoje e pensou: eu ia passar o dia todo na igreja, eu não sei como está sendo a dinâmica aí. E você está pensando: mas a gente estava orando, a gente estava se consagrando, e como que a gente está no meio dessa confusão? Eu quero te dizer: as circunstâncias não dizem quem é Deus. Deus é Deus acima das circunstâncias. E se você perseverar, você colherá os frutos dessa semente que você tem jogado aos pés do Senhor. Para terminar, eu quero ler em Romanos 8, 28. E que essa palavra traga paz para o nosso coração. E que nós tenhamos os nossos olhos espirituais abertos. Está escrito, o apóstolo Paulo deixou registrado para nós: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, independente de qualquer coisa, Agar e Ismael perdeu a sua casa, Ismael perdeu o convívio com seu pai, perdeu aquela prosperidade, mas Deus cumpriu a palavra sobre ele. Há uma nação até nos dias de hoje, descendente de Ismael. O menino, servo do profeta, estava desesperado, até que os seus olhos foram abertos. E nós sabemos, depois você pode ler lá o texto de 2 Reis, aquele exército foi confundido. Nada aconteceu com o profeta, Deus guardou a vida deles. E nós sabemos que aqueles discípulos voltaram e eles continuaram a grande obra lá no livro de Atos, porque Jesus foi até eles para abrir os seus olhos. Se os seus olhos forem abertos, nada e ninguém vai conseguir parar você. Então lembra disso no seu coração. Todas as coisas, ainda que a gente não entenda, todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigada pela sua palavra, Pai. Muito obrigada pela sua fidelidade, Senhor. Muito obrigada pela sua grandeza, Senhor. Nós nos alegramos nisso, Pai, em saber que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Em saber, ó Pai amado, que todas as coisas, ó Pai, cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, Pai. Eu quero te agradecer, te louvar pela vida do pastor Peron, pela vida da pastora Alexandra, toda a membresia dessa igreja, Senhor, por esse propósito, ó Pai. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor os abençoe de uma forma especial, Pai. Que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus, ó Pai. Que o medo, que a insegurança e que a falta de fé não consiga pará-los, não consiga fazê-los desistir, ó Senhor, mas que os seus olhos sejam abertos, que os seus olhos estejam firmados na sua palavra, Senhor, e que ela verdadeiramente seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, que eles sejam guiados segundo a sua vontade, ó Pai, e que eles tenham as suas petições atendidas, e que eles sejam cheios da sua presença, que eles sejam cheios da tua unção, que eles recebam uma porção nova do teu Espírito nesse dia, que eles sejam fortalecidos nesse dia, Senhor, porque vai nascer, ó Pai, a semente vai germinar, ó Deus, e está escrito, ó Pai, que aquele que planta colhe, ó Deus, e eu creio, Senhor, que assim como nós temos colhido aqui na nossa igreja, Senhor, os frutos das sementes que semeamos em 9 meses de 2019, eu creio, ó Pai, que eles também colherão os frutos que estão sendo semeados, ó Pai.
E o Seu nome será glorificado, e o Seu nome será exaltado, Pai. Então eu clamo a Ti, Senhor, assim como o profeta clamou pelo Seu servo, eu clamo a Ti, Deus, que o Senhor abra os olhos desses, ó Pai, para que eles vejam que o Senhor é com eles, que o Senhor está no controle e que nós não estamos sozinhos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. E para a glória do Seu santo nome, eu te agradeço, que assim seja, amém e amém. Eu agradeço em nome de Jesus, fiquem na paz.